Fala, galera mentorizada, professor Johnny aqui na área para resolver uma questão interessante. Na verdade, a gente vai resolver mais do que uma. Vamos resolver 4 questões que caíram no concurso de Nova Iguaçu, para especificamente a vaga de psicólogo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas psicólogo? Johnny, isso aí. Psicólogo, tipo 1, a prova branca, né? Você que recebeu essa prova aí. E aqui eu tenho uma galera aqui do Estudo Dirigido Psi que me acompanha, que foi também aluna aqui do Mentorizar, por meio dessa parceria. E a gente vai resolver essas questões aqui de modo a ajudar. Johnny, então eu que faço aí o curso de pedagogia, que estou estudando o campo da educação, essa questão é interessante para mim? Olha só, a gente vai fazer de modo muito objetivo. Olha só como que a questão parece difícil, mas ela tem elementos que nos dão um caminho para responder rapidamente. Olha só, a dualidade do ensino médio se estende para as perspectivas futuras dos alunos. Gente, já está falando que é sobre o ensino médio, ok? E aí fala lá, papai, consequentemente, oportunidade de ingresso tal do ensino superior, ok? Aí depois diz assim, a industrialização contribuiu para disseminar o ideário pedagógico que se manifesta na atribuição da escola. A gente está falando aqui mais ou menos do período da década de 60, 70 ali, né? E historicamente ele fala dos anos 40 ali. Mas ele vai falar da industrialização. A industrialização não é do mesmo período, ok? Ele está falando de um período mais à frente. Então, é importante você se situar no momento histórico que está sendo cobrada a questão. A industrialização brasileira, a gente pode dizer ali, que aconteceu a partir do final do século XIX e início do século XX. Então, isso vai te dar um elemento para pensar a questão. E a gente vai pular que todo o texto está nos enrolando, porque ele vai contextualizar o Enem, está falando dos exames nacionais do ensino médio. Ele faz uma menção aos anos 40, mas situa a questão no período da industrialização, ok? A defesa da escola para todos, sobretudo no ensino secundário, passa a ser perseguida com possibilidade de ascensão social pelas classes médias, enquanto as classes populares dificilmente chegavam ao seu acesso. Gente, quem foi meu aluno sabe, quando a gente trabalha a questão da história da educação, tá? A gente trata, né, dessa dualidade educacional, né, de uma escola mais para a elite e uma escola mais profissional para as classes mais populares. E aí, ele diz o seguinte, esta trama foi a trama que foi forjada, que culminou em alguma coisa. Gente, a única resposta que cabe aqui, a gente vai falar que é a letra D, a Reforma Capanema. Porque a Reforma Capanema, ela vai marcar essa dualidade do ensino médio, né, no Brasil, e vai se legitimar ali uma preparação intelectual humanista para aqueles que iam conduzir os rumos da nação. Aqui a gente está falando da elite, ok? A elite está aí. E a educação profissional é para quem? Para a mão de obra mais trabalhadora ali, né? A mão de obra fabril. Então, são os pobres aqui, ó. Gente, eu considero essa questão muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Porque ele vai contextualizar no que diz respeito... Inclusive, ele vai dar elementos sobre o escolanovismo. Olha aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó, a difusão dos ideais do escolanovismo que preconizava a escolarização para todos. Então, é aquela luta que se tem com o movimento da escola nova, né? No contexto de desenvolvimento industrial, né? Apesar de ainda incipiente, permitiram os reformadores a apropriação do discurso acerca do acesso, né, à educação, que vai contribuir para a valorização da escola e do ideário pedagógico. Mas ele vai lá e contextualiza na industrialização. A reforma Francisco Azevedo, que institui a dualidade do ensino médio? Não. A gente sabe que quem faz isso é a Reforma Capanema. Tá? Então, essa daqui não. Em dualidade do ensino médio, presente na Reforma Simões Filho, que foi superada na década de 70, com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que institui um currículo único diversificado. Quem estuda comigo sabe que eu exploro bastante essa lei aqui também, tá? Então, essa daqui, eu explico lá a Reforma Simões Filho. E aí não é a nossa resposta, tá? A gente não está falando dessa Reforma Simões Filho, tá? Então, muita atenção, que a banca já conhece o nome das reformas, ela já sabe que você vai se confundir. Então, essa Reforma Simões Filho não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Tá bom? Muita atenção a isso aí, tá? Ele vai dizer que foi superada na década de 70 com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Negativo, né? Na mais recente reforma do ensino médio, que eliminou a dualidade do ensino médio, ao estabelecer um currículo único, flexível,
com itinerários formativos diversificados. Ele está trazendo contexto na atual do ensino médio, para você se confundir. Porque, na verdade, o que ele está perguntando está aqui no final. Olha aqui, ele pergunta assim: a defesa da escola para todos, sobretudo no ensino secundário, passa a ser perseguida como possibilidade para a ascensão dessas classes médias, enquanto as classes populares dificilmente chegam ao seu acesso. Até então, o ensino secundário era apenas um substrato que conduzia à interseção daqueles que cursavam em direção ao ensino superior. Então, quando a gente trabalha lá o ensino primário, o ensino secundário, a gente vê lá na História da Educação, inclusive nesse livro aqui, ó, que eu vou explorar lá no livro do Saviani, a gente vai explorar justamente essa dualidade educacional, né, que acontece e que a reforma Capanema, ou as reformas, porque a gente pode dizer que, no plural, né, das reformas Capanema, a gente pode dizer que vai acentuar essa dualidade do ensino médio. Então, é uma questão bem interessante, difícil, né? Para quem era da psicologia, teria que conhecer o histórico da educação, né? Então, teria que explorar um pouco mais esse período da industrialização, de toda essa pegada que envolvia aí o Manifesto dos Pioneiros, que ele vai trazendo também. Então, ele destaca, né, o Manifesto dos Pioneiros para análise aqui, mas contextualiza ali com a reforma Capanema. Então, a reforma Capanema é, sim, a nossa resposta aqui. Até porque vai determinar esse dualismo, né, educacional que a gente está chamando aqui na questão, tá bom? E que vai determinar justamente essa condução, né, dos rumos da nação, gerando uma dualidade. A gente pode dizer, né, que as reformas Capanema, né, elas surgiram ali, na verdade, na década de 30, né? Então, eles contextualizam a industrialização, eles contextualizam a pegada do Manifesto dos Pioneiros, e a gente está falando de quem? Gustavo Capanema Filho, né, que nasceu em 1890 e morreu em 1985. Ele foi nomeado, gente, para quem não lembra, né, por Getúlio Vargas. É ele que vai conduzir o MEC naquela época. Ele vai ficar ali por volta de 11 anos no cargo, até o fim do Estado Novo, em 1945. É por meio dele, preste atenção, é por meio dele que se cria o Senai, o Senac, o ensino agrícola, o ensino comercial, primário, normal, secundário, industrial. Então, as reformas Capanema, do ponto de vista de concepção, era um conjunto de reformas que tinham um caráter centralista, fortemente burocratizado, dualista, separando o ensino secundário do ensino profissional. Então, você tinha um ensino secundário destinado às elites, que era justamente o que eles apontam aqui. Deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Ó. Eles apontam aqui na letra D. Olha aqui. Ó. Marca a dualidade, né? Uma preparação intelectual humanista, ou seja, do ensino secundário, e o ensino profissional é destinado ao povo que era conduzido, né? A massa de manobra ali, né? Então, concedendo apenas o ensino secundário a prerrogativa do acesso ao ensino superior. Então, só o ensino secundário, de caráter muito intelectual, humanista, só a galera que vinha do ensino secundário que conseguiria partir ali para o ensino superior. E aí, gente, tem uma divisão lá, quando a gente estuda as reformas Capanema da década de 30 e 40, tem lá o ensino primário, é formado pelo elementar e complementar. Aí o ensino médio, ele tinha uma relação vertical e horizontal, sendo ali o vertical ginasial e colegial. O horizontalmente você tinha o secundário e o técnico profissional. Então, tem um jogo, né, de relações ali, que dentro do técnico profissional você tinha que estar dentro de uma área industrial, área comercial, área agrícola, área normal, enfim. Então, isso vai determinar, e depois isso aqui vai gerar uma tensão entre os católicos e os renovadores, enfim. Toda essa perspectiva do dualismo, né, que os renovadores eles vão assumir uma posição de defender a escola pública. Já a Igreja Católica vai assumir os interesses dos privados, né, dos interesses privados ali, tá bom? Então, uma questãozinha que eu considero bem difícil, tá? Não é uma questão fácil, mas a gente poderia dizer aí que facilmente poderia ser cobrado em prova, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Então, a gente tem aqui a nossa questão 31, a letra D. Então, simbora lá, vamos para mais uma resolução aqui. Deixa eu só baixar essa questão aqui. Descer aqui para vocês verem a questão 32. Questão 32 fala de gestão democrática. Uma questão bem tranquila, com base naquilo que eu trabalhei também com os nossos alunos. Olha só, diz assim, ó. A gestão democrática na educação é um princípio essencial que busca a participação ativa. Gente, eu falo para os meus alunos da mentoria, né, para os alunos da pedagogia, e sempre, uma questão de concurso na área educacional, conhecimento didático pedagógico, vai trazer a questão de PPP e planejamento.
Aí diz assim, essa abordagem propicia a tomada de decisão de forma coletiva. Então, ele está destacando aqui a ideia de forma coletiva. Deixa eu só botar aqui que a minha canetinha começou a falhar. Agora vai dar certo. Então, a ideia de coletividade é premente aqui para nós, tá? Envolvendo professores, alunos, ao promover a inclusão e a diversidade de perspectivas, a gestão democrática fortalece a qualidade do ensino e contribui para o desenvolvimento de uma educação mais equitativa, papapá. Ele está falando de uma gestão democrática. Aí ele diz assim, olha só, essa prática reforça o papel da escola como espaço de construção coletiva. É isso. A gestão democrática, teoricamente, isso se acontecer da forma correta, tá? Ela vai fortalecer essa construção coletiva, vai fortalecer os laços, né, da instituição com a sociedade, com a comunidade do entorno, ali, comunidade escolar. Então, a gente pode dizer, que aí diz assim, de acordo, né, com o que foi alterado em 2023, ele vai falar das alterações da LDB. Eu já tinha feito uma live no meu canal falando das alterações da LDB, falando que a descentralização da gestão democrática, presente na versão atual de 2023, porque a LDB de 2023 traz a perspectiva da gestão democrática, lá no seu artigo 3º, né, falando dos princípios da gestão lá. Representa uma ruptura com o modelo mais centralizado na versão anterior. Tem avanços no que diz respeito à gestão democrática, a perspectiva da coletividade. Então, até aqui está correta, ok? Mas ele pergunta o quê? Se um explica ou não, né, a outra. Então, a primeira está correta, a gente já sabe. A nova redação confere maior autonomia aos estados e municípios na definição das normas e diretrizes da gestão democrática, em contraposição ao previsto na LDB original, ou seja, sem alteração. Gente, é exatamente isso, tá? A LDB, ela foi alterada recentemente, né? Então a gente teve ali alterações, e a LDB é viva, né? Assim, ela vai alterando conforme as demandas, né, sociais, conforme aquilo que vai sendo pleiteado. Então, a gente sabe que no artigo 3º teve lá a alteração da gestão democrática no ano de 2023, como é mencionado na questão, né, e aponta o seguinte, lá se você olhar no artigo 3º, inciso, mais especificamente inciso 8, antes estava escrito assim, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação de ensino. E eu falei isso numa live no canal do YouTube, nosso do Mentorizar, tá? E aí o que entra em 2023? A redação dada pela lei 14.644. Vai dizer que na legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, é a ideia, né, de que os municípios e os estados vão ter mais autonomia nesse sentido. Vai conferir, então, vai definir, conforme as normas e diretrizes da gestão democrática, né, dando autonomia a esses estados e municípios. Então, aqui, com certeza, está correto e uma explica a outra. Tá? Então, com certeza, a gente pode dizer que aqui uma explica a outra e a resposta é a letra D. Tá bom? 32, letra D. Sem sombra de dúvidas. A questão 33 já é uma questão mais específica, do Estatuto da Pessoa Idosa, que vai apontar aqui para a Lei 10.741. Dá uma lidinha, que vai falar do aspecto do idoso, enfim. Então, a questão 33, a gente pode dizer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai falar do Estatuto da Pessoa Idosa. Ok. É uma legislação fundamental que visa assegurar direitos e dignidade das pessoas idosas, reconhecendo a importância, assim, a educação de jovens e adultos, EJA, a nossa EJA, é um direito fundamental que deve ser garantido a todos, inclusive aos alunos idosos. Eles conectam o aluno idoso à perspectiva da EJA aí, tá bom? Tem um papel fundamental na promoção da inclusão e na construção de um ambiente de aprendizagem acolhedor, né, estimulante para todos os alunos. Né? O professor, ao se deparar com a presença de um aluno idoso, ou seja, vai demandar uma perspectiva de cuidado ali, né, de atenção, dentro da EJA, deve lhe assegurar o pleno direito à educação do aluno idoso, desse aluno idoso. Então, em observância às diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa, o professor vai cumprir o quê? Seu papel quando indicar a transferência do aluno para turmas regulares? Não, né? Visando a integração intergeracional? Acho que não é bem isso aí. Oferecer uma abordagem pedagógica diferenciada, focada na aceleração do aprendizado para compensar o tempo perdido, essa perspectiva é muito compensatória, né? Respeitar o ritmo de aprendizado do aluno? Opa, isso aqui parece ser correto, hein? Será que é isso? Vamos ver.
adaptando as práticas pedagógicas e promovendo um ambiente inclusivo. Gente, é isso, com certeza. Você vai integrar no sentido de incluir, né, também. Então você vai respeitar o ritmo daquele aluno idoso com certa dificuldade, vai precisar de algum apoio, mas vai adaptar as suas práticas pedagógicas e vai promover um ambiente inclusivo. A letra D fala que é sugerir a participação do aluno em atividades esportivas e culturais externas à instituição para ampliar seu leque de experiências. Não tem nada a ver com o que a gente está buscando, né? O Estatuto da Pessoa Idosa vai trazer, e o papel do professor vai ser justamente respeitar o ritmo de aprendizado do aluno, né? Adaptando ali as práticas pedagógicas, tá bom? Então essa é uma questão bônus aí, né, digamos assim, para os alunos da pedagogia. Mas a questão 34, ela é fundamental para revisar os assuntos para o aluno da pedagogia, né? Eu tenho alunos que vão fazer provas de diversos concursos e eu costumo dizer que essa questão aqui é muito importante. Uma questão como essa aqui, quando aparece, ela aparece para derrubar o candidato desatento. Olha só. A psicologia histórico-cultural, a gente está falando de quem? De Vygotsky. Fundamentado nos princípios, olha ele aqui, ó. Representa uma abordagem que destaca a influência do contexto social e histórico do desenvolvimento humano. Então, Vygotsky traz esse elemento da mediação e da cultura, da linguagem, né? Propôs que as interações sociais desempenham um papel fundamental na construção do conhecimento e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, baseada nos princípios de Levi Vygotsky, destaca-se a influência do contexto social e histórico no desenvolvimento humano. Considerando esses princípios, analisa a afirmativa a seguir. Olha só, vamos lá, questão 34. Diz assim: na perspectiva de Vygotsky, os significados elaborados na prática social e transmitidos pela linguagem, olha aqui, a mediação, a linguagem também entra aqui, tá? É fundamental. São essenciais para o desenvolvimento dos reflexos psíquicos superiores, ou seja, da consciência. Segundo Vygotsky, isso aqui está correto, ok? A linguagem, tá bom? A linguagem, como veículo de significados elaborados na mudança das fases e desenvolvimento da inteligência, desempenha um papel relativo. Gente, é só ler que aqui está falando o oposto. Então a gente já sabe que essa daqui ela é falsa. A linguagem assume um papel central, segundo a ideia de Vygotsky. Então a gente já pode dizer que isso aqui é falso. A aprendizagem, segundo a psicologia histórico-cultural, é um processo prevalentemente individual e prescinde, abre mão, prescinde tem a ver com isso, abre mão. É um distrator, gente. Prescinde da interação? Não. Falsa. E a quarta diz assim: a apropriação dos significados linguísticos modifica a natureza dos conteúdos sensoriais na consciência, na medida que enriquecem a percepção em que o sujeito tem do real, impulsionando seu desenvolvimento das formas tipicamente humanas do comportamento. Gente, é exatamente isso. Questão 34, letra B. Ou seja, 1 e 4 estão corretas. Tá? A gente viu os erros aqui da segunda e da terceira. Tá bom? Fechando assim o nosso conteúdo, né, que envolve vamos deixar uma questão de bônus? Vamos resolver essa daqui, né? Essa questão aqui é boa. É aquela que eu falei lá, que ia cair sobre tendências pedagógicas. Lembra que eu falei que tendências pedagógicas tinha grande possibilidade de cair em prova? Olha só como que a banca é capciosa. Ela misturou várias tendências numa questão. Considera essa questão bem difícil. Se você vai fazer a questão da banca COSEAC, talvez você não encontre uma questão assim. Mas se você vai fazer uma questão de concursos mais densos, né, bancas mais complexas, ela apontou aqui as tendências, disse que são abordagens, define, né, lá o que é uma tendência. Depois ela vai dizer o seguinte: incorporando estratégias, tecnologias e princípios pedagógicos inovadores, ela vai contextualizando, né? Então, vai falando, como resultado, elas melhoraram a qualidade de ensino, adaptam as práticas e as necessidades dos alunos e preparam para os desafios futuros. Vai dando a ideia da renovação dos métodos. E aí ela diz o seguinte: a inovação e a reflexão na prática educativa, com base em seus conhecimentos sobre as teorias educacionais contemporâneas. Então, a gente está vendo aqui a questão 35, ok? Questão 35, não se perca aí, tá? Vamos botar aqui. Aí agora ela vai relacionar, olha só. Quando vai relacionar aqui para a gente, vai dizer o seguinte: dentro das alternativas, e a banca, por estar colocando essa daqui, ela já vai misturar com você aí uma com a outra. Então você já tem que ter essa maldade, né? Então ela vai dizer assim: a pedagogia histórico-crítica propõe uma pedagogia libertadora, ok? Libertadora. Deixa eu botar aqui porque eu estou com a tela diferente. Deixa eu botar minha tela aqui para
visualizar melhor. Vou jogar para cá. Então, a pedagogia histórico-crítica propõe uma pedagogia libertadora e transformadora. Sim, não é isso? Agora eu acho que eu vou conseguir enxergar. Não, parei. Peraí. Essa é a diferença do ao vivo. Se tivesse no ao vivo, eu conseguiria perguntar assim: vocês estão vendo o slide? Eu tenho que estar sempre conferindo aqui. Agora eu perdi o slide aqui. Na verdade, é o PDF. Agora sim, foi. Ó, a pedagogia histórico-crítica propõe a pedagogia libertadora e transformadora que visa a emancipação dos alunos? Visa sim. Né? Talvez o aluno confunda a ideia de libertadora e transformadora. Pode tentar associar a ideia de Paulo Freire e achar que essa questão está errada. Mas a pedagogia histórico-crítica de Saviani, a gente pode dizer, de alguma forma, isso aqui, que traz essa perspectiva, de que o professor, nessa perspectiva, atua como mediador. Né? Sim. Entre o conhecimento e a realidade, orientando os alunos à análise crítica da sociedade. As pedagogias progressistas estão aqui, né? Está dentro dessa perspectiva aí. Então, isso aqui é uma questão verdadeira. Ok? Vamos ver a questão segunda. A pedagogia freiriana. Opa, Paulo Freire. Johnny falou que isso cai bastante em prova. Defende uma educação libertadora? Sim. E dialogada? Sim, também. Que valoriza a autonomia e participação dos alunos no processo de aprendizagem? Sim. Exatamente. Até aí tudo bem, né? O professor, nessa perspectiva, atua como organizador de conteúdo, já que, como os alunos são autônomos, devem se organizar em torno das atividades. Tem alguma coisa errada nessa questão aí, não tem não? Vamos ver com mais calma? Olha só, ela diz assim, questão 35, tá? Diz assim, defende uma educação libertadora e dialogada, que valoriza a autonomia e a participação dos alunos no processo de aprendizagem. O professor, nessa perspectiva, atua como organizador de conteúdos. Na verdade, ele não é só organizador de conteúdos, ele é o facilitador, não é isso? Então, já que, como os alunos são autônomos, devem ser organizados em torno de atividades. Então, assim, a pedagogia freiriana, ela vai para além disso aqui. Ele não é só o organizador de conteúdos, ele é o facilitador. Senão a gente está dando um tom muito de crítico social dos conteúdos, que ele organiza ali só o conteúdo, né? Então, essa pedagogia freiriana aqui é falsa no contexto aqui. Essa parte final que derruba aí a questão. Vamos ver o seguinte: a teoria da aprendizagem significativa de David Alsbo, digamos assim, né, que é um cara que fala sobre aprendizagem significativa, propõe que a aprendizagem é mais eficaz quando os novos conhecimentos se relacionam com os conhecimentos prévios do aluno. Opa, é isso, o subsunsor lá de David Alsbo, né? O professor, nesse contexto, atua como organizador de curricular. Olha aqui sim, ele é um organizador curricular, tá? Então, aqui sim a gente pode dizer que ele é um organizador curricular, selecionando, sequenciando os conteúdos, de forma a promover a construção dos conhecimentos significativos. Sim, essa sim está correta, tá? Então, a gente já tem como resposta verdadeiro, falso e verdadeiro. Teoria cognitiva. Gente, para muita gente isso aqui não é comum, mas a gente está falando de Piaget, né? Se concentra nos processos mentais envolvendo a aprendizagem, como a atenção, memória e o pensamento, desconsiderando por consequência as interações sociais. A gente está falando, na verdade, as teorias cognitivas são teorias que levam em conta o interacionismo. Como que eu vou desconsiderar a interação para uma teoria que é interacionista? Só que se ele colocasse ali teoria interacionista, ia ficar muito óbvio. Aí eles colocaram o quê? Teoria cognitiva, porque está dentro do cognitivismo, né? Então, o professor, nesse contexto, atua como um gestor da aprendizagem, utilizando estratégias que otimizam esses processos e promovem a aprendizagem eficaz. Gente, mas ele, por consequência, não vai desconsiderar. Aqui a gente já pode dizer que ela está incorreta, tá? Então, a gente já tem a nossa resposta aparecendo aí. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, por último, diz o quê? A pedagogia da alternância. Propõe uma alternância entre os períodos de estudo na escola e períodos de trabalho, em diferentes contextos sociais. O professor, nesse contexto, atua como orientador do processo de ensino-aprendizagem, articulando a teoria e a prática de forma integral. Gente, isso, inclusive, está na LDB, tá? Então, você pode ir lá jogar na LDB a palavrinha alternância, que você vai ver que tem lá no seu artigo 28, vai falar dessa possibilidade da pedagogia da alternância. Foi a lei 14.767 de 2023, foi uma alteração da LDB. Isso só mostra que a banca está atenta às alterações da LDB, está te cobrando isso. Então, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos, das escolas do campo, com a possibilidade de uso dentre outras ali, dentro do contexto da pedagogia da alternância. Essa possibilidade está prevista em lei, artigo 28 da LDB. Então, ela
ela misturou tendência com LDB, Piaget, ou melhor, as teorias interacionistas, né, que são a teoria cognitivista, melhor dizendo. Então, ele misturou teoria cognitivista, Paulo Freire. Gente, foi uma salada para ver se o pessoal consegue dominar esse assunto. Porque dentro da teoria cognitivista, ou cognitiva, a gente tem várias representações ali. Né? A gente pode dizer, aqui ele está falando da teoria cognitiva, isso. A gente está falando do cognitivo. Então, a gente pode dizer, tem lá, dentro da psicologia cognitiva, a gente poderia dizer a teoria da Gestalt, a teoria do processamento da informação, a teoria das representações mentais, a teoria da aprendizagem significativa. Né? Alguns dos autores estão dentro da teoria cognitiva. Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brunner, Albert Bandura, o Chomsky, né? O George Miller. Cada teórico vai trazer uma contribuição, né, para os processos cognitivos. Mas o que torna tudo muito próximo ali, o que concentra, converge para todas essas teorias, é a perspectiva, o aspecto particular do cognitivo. Né? Então, você que estudou essa teoria, o pessoal da psicologia estuda bastante, porque é um ramo que estuda os processos mentais internos, né? O processo de pensamento, né, de percepção, de memória, de linguagem. Então, vai se concentrar em processar as informações, com o objetivo de entender o funcionamento da mente humana. Então, para essa teoria, os processos cognitivos são fundamentais para a experiência humana, né? Desde a percepção sensorial até o pensamento complexo. Né? Então, a teoria cognitiva ela é muito interdisciplinar, né? Se sobrepõe ali os campos da neurociência, da filosofia, da inteligência artificial até. Né? Então, assim, é uma discussão bem interessante, uma questão bem complexa, que eu considero uma questão bem difícil, tá? Mas talvez pela questão da pedagogia da alternância aqui, ó, e pela pedagogia histórico-crítica de Saviani, a gente mataria a questão, porque a única que tem aqui, não sei, deixa eu ver, verdadeira aqui, verdadeira aqui, verdadeira aqui, verdadeira aqui, dava para eliminar essa. Aí a outra diz que tudo é verdadeiro. Aí você teria que se ligar no distrator aqui, porque ele fala que é desconsiderando por consequência as interações sociais. Então, como é que eu vou desconsiderar as interações sociais? Foca aqui em mim. Como é que eu vou desconsiderar as interações sociais se Vygotsky está dentro da teoria cognitiva? Perceberam? Então, é uma forma também de derrubar o candidato desatento que não conhece o conteúdo. Essa questão é uma questão bem difícil, então a resposta é a letra A, tá bom? Letra A, a gente fecha aqui a correção dessas questões aqui para nós, tá bom? Questão letra A. Uma boa revisão também, você que vai fazer o concurso de Maricá, pode ser que caia alguma coisa nesse sentido aí, beleza? E aqui já são questões mais do cargo da psicologia. Fica aí o convite para você conhecer as nossas redes sociais, @mentorizar, faça lá a sua visita. Eu vou parar de projetar aqui e vou mostrar para vocês agora o nosso site. Então, nosso site tem lá vários conteúdos importantes para você baixar vários materiais, conhecer um pouco mais da LDB atualizada. Então, você pode conhecer, comentar conosco. Tudo que a gente está falando aqui, você pode, de repente, chegar lá e conhecer o nosso site, baixar esses materiais. É uma oportunidade também de você me ajudar. Então, eu te peço isso aí. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o nosso site, tá bom? Tá aqui. Você pode concorrer a bolsas. Tá bem? Ó, aqui são as nossas turmas intensivas. A turma Cisne Branco, a turma da Marinha, a turma Verde Oliva, a turma anual, e assim sucessivamente, tá bom? Pode conhecer as turmas aqui. Tem aqui os nossos cursos, mini cursos. Quer estudar um pouco mais sobre a história da educação? É só clicar aqui, você vai se aprofundar um pouco mais se essa questão de história da educação ficou difícil para você, tá? Aqui a gente tem também as questões e-books, né? Do Saviani, o e-book completo do Saviani. Na verdade, o e-book completo, é um e-book completo, material. Tem um mapa mental sobre as tendências, esse aqui é pago, tá, gente? Tem que investir um valor. E aqui tem os grátis também, né? Tem os gratuitos. Aqui tem dicas de estudo e tudo mais, né? Aqui dentro desse de tendências, você vai clicar aqui, ó, por exemplo, de tendências, você vai baixar. Clicou, baixou, sem ter que cadastrar nada, sem ter que mandar nada para ninguém. Não precisa botar nem e-mail. Olha aqui, ó, já vem direto. Pode baixar, tem aqui as tendências, ó. Tudo conteúdo de muita qualidade aqui. Libertadores de Paulo Freire, ó, trazendo a perspectiva de Paulo Freire. A gente não aponta aqui Demerval Saviani, mas a gente explora isso no nosso curso lá, né? Embora a gente toque que a histórico-crítica
né, tem lá a perspectiva de Saviani. A gente faz essa diferenciação aqui, ó, no cantinho, quando a gente explica crítica social dos conteúdos e histórico-crítica. Quando a gente explica esses daqui, a gente toca na diferença entre si. Tem uma diferença bem ínfima, né, quando a gente vai trabalhar com a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. Então, ele vai fazendo aqui a explicação para vocês entenderem essa diferenciação aqui, tá bom? Porque Demerval Saviani está aqui, ó, no bolo. Assim como outros, tá? O Charlot, o Macarenko, o Manacorda, o George Snyder mesmo, que é o cara que concebeu o conceito de tendência progressista, né? Termo progressista. Então, aqui tem a ideia de socialização, de transformação, a prática social, a praxis, né? Para uma transformação. Então, é muito conteúdo interessante. Você pode se aprofundar e conhecer melhor o nosso material, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima. Foi muito bom estar com vocês aqui. Faço o convite, né, para que vocês sigam as nossas redes sociais também, @mentorizar. Deixe seu comentário se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se diferenciou alguma coisa. É claro que a gente, numa aula de correção de uma questão, a gente consegue explorar tudo, né? Tem todo um conteúdo a ser dado para que você possa responder uma questão, mas eu espero que tenha facilitado e tenha elucidado aí a sua dúvida sobre essas questões. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!